Olá, estamos começando mais uma entrevista da série da revista Mercado do Observatório Luziense com os candidatos a prefeito de Santa Luzia nas eleições de 2020. E hoje aqui sendo recebidos na residência dele com o candidato do Republicanos, Denilson Martins. Denilson, obrigado por receber o Observatório para essa série. Eu que agradeço, Dani e Alisson Stanislau, um prazer tê-los aqui, mais uma vez contribuindo com o processo democrático da nossa cidade. Que a sua entrevista, a sua atuação é uma ferramenta de fundamental importância para o nosso povo exercer o seu direito de escolha no dia da eleição. Muito obrigado. Certo. Como vocês já estão habituados, a série da revista Mercado do Observatório Luziense com os candidatos tem 15 perguntas e o candidato tem 2 minutos para poder responder. Ele usa esse tempo como ele achar melhor. E no final ele tem mais 2 minutos para suas considerações finais. Dito isso, vamos começar o papo com o Denilson. Denilson Martins, que se candidatou a prefeito de Santa Luzia há 16 anos atrás, em 2004. O que mudou no Denilson Martins de 2004 para o Denilson Martins de 2020, principalmente com relação à visão dele de Santa Luzia? Eu costumo dizer que a vida da gente é como um vinho, né? Quanto mais o tempo passa, ela fica melhor, se torna mais encorpada, se torna mais maduro, mais forte. E é assim que eu me sinto, né? Hoje eu sou pai, hoje eu sou esposo, naquela ocasião não era. Tinha muitos sonhos. Hoje eu vejo que os sonhos, mais do que expectativa, eles são uma realidade. Você precisa trabalhar, você precisa buscar alianças, buscar apoios. O município não pode ser mais visto como uma cidade sozinha. Hoje você tem que pensar no macrosistema no qual o município está inserido. Você tem que ter uma boa aliança com o governo do estado, você tem que ter um bom diálogo com os seus municípios circunvizinhos, você tem que pactuar através de consórcios a dinâmica do transporte, a dinâmica do saneamento básico, que é terceirizado através da Copasa. Então, é uma infinidade de ações que hoje, no século XXI, você tem que observar e executar. Naquele momento, lá em 2004, né, nós tínhamos uma outra dinâmica. Hoje, a questão da crise econômica é uma realidade. Hoje você tem uma pandemia que tirou todo mundo do eixo e você tem que pensar como superar isso com criatividade, com recursos finitos e com demandas infinitas. O Denilson está mais maduro, o Denilson teve um tour muito grande aí no movimento sindical estadual, no movimento de segurança pública nacional, fui conselheiro nacional de segurança pública em Brasília 3 anos. E acredito que o aprendizado que eu passei se enquadra harmonicamente com os desafios que a minha cidade hoje está atravessando. Me sinto preparado, me sinto mais articulado e construí muitas alianças, muitas pontes que hoje eu tenho certeza serão essenciais para colocar em prática o meu programa de governo. Certo. Denilson, você falou da sua passagem no movimento sindical. Hoje você está fora da presidência, que você comandou por muito tempo. No imaginário da população, principalmente um eleitorado mais antigo de Santa Luzia, ainda resta uma imagem do Denilson do PT. Você se criou num partido de esquerda e o movimento sindical invariavelmente remonta isso a uma ideia mais de esquerda. Hoje você está num partido de direita, centro-direita, podemos dizer assim, mas que não é um partido daquele partido com aquelas ideias que você tinha lá de trás. Até que ponto isso não pode soar incoerente para o eleitor? Absolutamente, né? Você há de convir comigo que de 10, 15 anos para cá, a estrutura partidária do nosso país, ela se pulverizou, ela se desgastou muito, tanto a direita quanto a esquerda, chegando ao ponto de alguns partidos mudarem até o seu nome, né? Mudou seu conteúdo programático e do que diz respeito à ideologia também. Muita incoerência daquilo que se disse para aquilo que se praticou, tanto da esquerda quanto da direita. Partido hoje, para mim, eu vejo como estrutura administrativa para viabilizar que um grupo, que um projeto chegue ao poder. No Brasil de hoje, eu vejo os partidos políticos assim.
regidos, regulamentados, fiscalizados pelas autoridades judiciais e ministeriais, no caso do Ministério Público, mas, sobretudo, são estruturas como associações, como ONGs, que viabilizam um grupo chegar ao poder. O que diferencia um projeto do outro é a estrutura das ideias de quem está à frente dele. No caso do Republicanos, 10, partido que eu estou filiado, ele tem como filosofia de trabalho, não é ideologia, ser conservador nos costumes e ser liberal na economia. Quando falo do tocante à economia, estou dentro. Nós temos que ter uma economia aberta, nós temos que ter essa abertura, inclusive, para promover as políticas públicas, a ação social. O que me aproximou do PT há 30 anos atrás é a sua inclinação aos mais pobres, é a sua inclinação à promoção de justiça, inclusão social e a valorização daquilo que tem mais de etéreo nas pessoas, a sua crença, os seus sonhos, as suas expectativas. Isso mudou ao longo do tempo. Isso que me fez. Foi a corrupção, foi o envolvimento em erros? Não necessariamente, que todos eles têm a sua base nesses erros. Mas o que mudou foi a mudança no programa, no conteúdo programático. Então eu busquei outra agremiação partidária. O seu tempo acabou, a gente tem um barulhinho chato de um editor. Não, agradável. De um editor ainda mais chato que briga com a gente se o tempo passa. Denilson, uma conversa que nós tivemos aqui nessa mesa há um tempo atrás, que resultou numa matéria também de uma série que o Observatório Buzianense fez com vários dos então pré-candidatos, você se afirmou como hoje, dentro de Santa Luzia, o principal herdeiro do grupo do ex-prefeito Carlos Alberto Parril Calixto. Até que ponto isso te traz mais ônus ou bônus com essa responsabilidade? Eu vejo que só traz bônus, Dani. Por quê? Calixto estava à frente do seu tempo. Em 2004 eu já discutia descentralização administrativa. Em 97 nós implementamos as regionais na cidade. Era um passo importante que se dava. Seria aprimorado na subsequência do mandato dele e do nosso. Isso não aconteceu. Em 2008 voltamos com a prática das administrações regionais. Por quê? Santa Luzia é grande demais para ser administrada só pelo Frimisa. Então você tem que criar estruturas de administração para que possa atender as demandas locais da pessoa, com mais eficiência, mais rapidez e menos custo. É isso que a gente vê. Então, eu estou empregando uma proposta lá de 2004, reeditada em 2008 e agora em 2020, e eu quero te dizer, ela continua sendo progressista, ela continua sendo de vanguarda. As grandes administrações de cidades médias e grandes do nosso país são regidas da forma regionalizada. Só aqui que ainda não acordou para isso, né? O controle social também será feito de forma regionalizada, a participação e execução do orçamento do município da mesma forma. Então eu vejo isso com muita tranquilidade. E a forma muito futurista que Calixto via, que eu ficava e toda a população ficava encantado. Por exemplo, o meu projeto do mercado municipal tem essa função. É uma proposta múltipla, que tem a sua face econômica, tem a sua face cultural, a sua face de valorizar a produção rural e também a sua parte turística, porque valoriza o turismo de negócios. É uma atração, um entretenimento na cidade. Calixto pensava isso. Quando você fala na nova roupa da feirinha da Savassi, da mesma forma. Quando você fala da área livre de impostos e taxas para empresas de inovação tecnológica, as startups, também é algo futurístico, muito calistiana, podemos assim dizer, né? Eu estou colocando em prática o que eu aprendi e achei que é importante. Denilson, você comandou, junto com outros atores políticos de Santa Luzia, talvez o primeiro processo aberto de oposição à atual gestão, numa reunião pública ocorrida em outubro do ano passado. 30 de setembro, para ser mais exato. 30 de setembro, que naquele momento pregava uma união entre esses agentes de oposição que agora nas eleições desencadearia em um único nome. E a gente vê que isso não aconteceu. Por que isso não aconteceu? Por que temos tantos nomes postulando a prefeitura além do atual prefeito que busca a reeleição? E por que dentre todos esses opositores
você se vê como mais qualificado para poder receber o voto dos luzienses? Primeiro, o que aconteceu ali foi falta de empatia e falta de afinidade a um projeto. Eu vou fazer uma pergunta aqui e vocês devem refazer essa pergunta para cada candidato a prefeito que está lá. Qual que é o programa de governo deles? Aonde que você entra nesse programa de governo? Eu ouvi mais de 200 pessoas no programa Conversa na Varanda. Lideranças, técnicos, acadêmicos, pessoas históricas da nossa cidade. Eu fui a campo e consegui fazer uma pesquisa com mais de 1.800 formulários sobre os principais problemas da nossa cidade, de abril para cá. Minto, de fevereiro até abril. Abril nós começamos a trabalhar o diagnóstico dela. Então, o nosso programa de governo está calcado na realidade da nossa cidade. Aí eu pergunto, e o outro? E os outros? Eu sou muito ortodoxo nessa hora, pragmático. Tem que seguir isso aqui, ó. Não foge disso não, que você vai ser incoerente. E isso aí tem pessoas que não gostam, né? E acabam tomando o seu caminho, o seu rumo. Eu acho que isso é natural. Ficam conosco quem se identifica com essa forma de trabalhar. Hoje ficaram conosco o Podemos, o PMB e as lideranças que ali estão. Eu tenho 75 candidatos a vereador e vereadora do nosso campo de coligação. Devemos ter na faixa de uns 30 que são de outras agremiações, que não estão dentro do nosso lado de aliança, mas que se identificam conosco, que estão caminhando conosco, pedindo voto para a gente. Estão andando conosco, fazendo reuniões e nos chamando para essas reuniões. Por quê? Porque se identificam com esse projeto de governo. E eu estou muito convicto de que esse é o caminho. Agora, não devemos recriminar quem pensa diferente. Muito pelo contrário, temos que acolhê-los. Agora, não quer dizer que você tem que submeter ao que eles pensam. Eu sou muito voltairiano nessa hora, né? Não concordo com uma vírgula do que dizeis, mas vou lutar até a morte para garantir vosso direito de dizê-lo. Mas o caminho é este. Falando um pouco, entrando um pouco agora no seu plano de governo, você falou há 2 perguntas atrás, quando falava do Calixto, da questão da descentralização. O seu plano de governo fala em reduzir a máquina administrativa, mas, por outro lado, ele fala em criar 3 novas secretarias e 10 administrações regionais. Até que ponto isso não aumenta o gasto do município com o funcionalismo? Até que ponto isso não incha ainda mais a máquina pública? A princípio, nós não vamos criar mais nada do ponto de vista orçamentário, não vamos aumentar mais nada. Nós vamos redistribuir o que aqui tem. Nós vamos pegar esses 5.000 servidores que temos hoje na máquina administrativa, todos amontoados no centro administrativo da Frimisa, e vamos fazer uma grande entrevista, né? Um trabalho de oitiva dos mesmos. Nós vamos distribuí-los próximo às suas residências, trabalhar nas regionais mais próximas. Haja vista, ele prestou concurso ou ele foi contratado para trabalhar no município de Santa Luzia, não foi só na Frimisa. Nós vamos diminuir o tempo de trabalho, o tempo de desgaste dele, né, de percurso. Vamos identificá-lo com a sua região e a partir daí nós temos a certeza que ele vai poder produzir mais e melhor para a sua comunidade, aonde ele estiver lotado. Serão 10 administrações regionais, das quais uma é a subprefeitura de São Benedito. A administração regional Zona Rural, para identificar com as demandas do homem do campo, a economia familiar, a cultura. A administração regional Centro Histórico, com todo o seu perfil do potencial turístico que a nossa cidade tem. A administração regional Cristina, a administração regional Palmital, com toda a identidade que um conjunto habitacional exige. É o metro quadrado mais bem densamente ocupado, são os conjuntos habitacionais. A administração regional Novo Centro, a administração regional Bom Destino. E nós temos a certeza que é a melhor forma de você mostrar para a população que tem uma administração ávida e competente para atendê-lo. Isso não aumenta custo, muito pelo contrário, vai evitar o retrabalho, vai fazer com que a eficiência da administração possa se manifestar, uma troca de lâmpada, uma capina, uma zeladoria do patrimônio público, isso tudo fica caro para a gente, por quê? Porque não tem ninguém para tomar conta. Uma coleta de lixo equivocada, mal feita, gera doença, isso gera um custo na saúde. Então, eu quero acreditar que é a forma mais inteligente e sábia de se fazer a administração pública. Isso não aumenta o gasto, apenas racionaliza o mesmo. Passou alguns segundos, tenho certeza que minha orelha será puxada pelo editor. Desculpa, meu irmão. Mas nós vamos
para um rápido intervalo e já voltamos com a série de entrevistas da revista Mercado do Observatório Luziense, hoje conversando com o candidato do Republicanos, Denilson Martins. É só um instante, a gente já volta. Qual o tamanho da sua fome? Que tal um hambúrguer suculento, equilibrado e com um toque agridoce? Peça o nosso chevette por R$ 22,90. Ou por R$ 24,90, peça um clássico, nosso Fuscão Preto. Peça também o sanduíche completo para acabar com sua fome. Nosso Opala por R$ 27,90. E para quem tem uma fome gigante, peça uma das opções da família Kombi por a partir de R$ 27,90. Dan Fine Burger. Do tamanho da sua fome. Atendimento pelo delivery, iFood e pelo nosso WhatsApp 98484-7209. Atendemos também na loja física, na Avenida Joaquim Rodrigues da Rocha, 240, Conjunto Cristina. Animalia Clínica Veterinária. A primeira clínica veterinária 24 horas de Santa Luzia. Cuidado e profissionalismo de uma equipe de prontidão para qualquer necessidade do seu animalzinho. Serviço de banho e tosa para o seu pet ficar lindo, limpo e cheiroso. Linha completa de brinquedos, acessórios, medicamentos, vacinas, rações e petiscos. Temos também um centro cirúrgico completo. Entre em contato pelo nosso telefone 3642-2906, Rua Direita 253, Centro Histórico, Santa Luzia. Estamos de volta. Agora com o segundo bloco da entrevista com Denilson Martins, candidato a prefeito de Santa Luzia pelo Republicanos, nessa série especial da revista Mercado do Observatório Luziense. Denilson, 1/4 da população de Santa Luzia vive hoje dependente de programas sociais. 1/4 da população de Santa Luzia vive sem coleta de esgoto. Não estou falando nem de tratamento, estou falando de coleta de esgoto. Boa parte de Santa Luzia vive em áreas consideradas ocupações irregulares. O que uma prefeitura tem que fazer para poder levar um mínimo de dignidade? Trabalhando com esses números de 25%, a gente está falando de mais de 40 mil luzienses. O que a prefeitura tem que fazer para levar dignidade para essas pessoas? Eu costumo dizer, Dani e nossos ouvintes, nossos seguidores, que a prefeitura não tem que ser paternalista, mas ela tem que ser parceira e solidária. Ela tem que estar do lado de todas as iniciativas que promovam a inclusão social. Tem que ser parceira das associações, parceira das autoridades eclesiais, das igrejas, tem que ser parceira do governo do estado, que também tem uma parcela grande de importância na promoção de inclusão social, através das políticas públicas. Mas, sobretudo, tem que ter planejamento. Não se faz uma administração pública de uma cidade que é a 4ª maior arrecadação da região metropolitana, a despeito de ter um espaço de pobreza, é também um espaço de má distribuição de renda, porque nós estamos falando do 4º parque industrial, nós estamos falando da 4ª maior arrecadação, só fica atrás de Belo Horizonte com atrás de Betim. Então, é planejar, reconhecer essas distorções, reconhecer o papel fundamental que a prefeitura tem de distribuir renda, de promover esse aquecimento da economia local. As grandes obras que a prefeitura tem que realizar, ela tem que pensar que não é só o serviço que ela vai disponibilizar, é também em girar a economia, gerar a formação de novos empregos. E hoje aqui a gente vê uma prefeitura paralisada, uma prefeitura apática, que se contenta apenas com a mera gerência da máquina pública. E eu não concordo com isso, é porque eu não concordo que eu sou candidato. Eu vejo grandes obras para a nossa cidade. Nós vamos criar uma comissão aqui de levantamento de todas as obras paralisadas e vamos reativá-la. A obrigação do governo que assume é dar conclusão às obras deixadas pelo governo que sai. Essas distorções sociais, por exemplo, a falta de emprego, a falta de inclusão, se deve à paralisia administrativa dessa nossa gestão. E eu quero que seja diferente. Não basta apenas buscar pagar programas sociais. Nós temos que criar condições para que tenhamos portas de saída do programa social. Isso se faz com obras, com geração de trabalho, de emprego e renda. Denilson, Santa Luzia, como a maior parte das cidades do país, vive um dilema muito grande. É uma cidade que depende extremamente dos repasses do governo do estado, do governo federal. A gente pega, quando a gente analisa a receita orçamentária de Santa Luzia, isso fica claro. Por outro lado, quando se pensa em aumentar a arrecadação própria, sempre vem atrelado uma oneração maior dos munícipes. Como trabalhar com esse dilema?
aumentar a arrecadação própria da cidade, sem aumentar o peso dos impostos municipais, sem aumentar o peso das contribuições, sem aumentar o peso das cobranças diretas para o morador de Santa Luzia? Olha, eu abomino toda e qualquer forma de aumento de alíquota, mas eu tenho que me curvar a atualizações. A despeito da inflação, que é pequena no nosso país hoje, nós temos que reconhecer que há um apequenar, há um desgastar das receitas do município. Por quê? Porque não há justiça tributária no nosso país. Nós temos que rediscutir o pacto federativo. Isso é um discurso bonito que está há 20 anos na boca de todos os governantes que passam por lá, mas ninguém quer colocar isso em prática. Nós não moramos no Estado, nós não moramos na União, nós moramos no município. É aqui que está a guerra, os desafios que o cidadão tem. É o pão que é caro, é a rua que está esburacada, é que falta pavimentação, é o esgoto que está correndo. Então é aqui que deveria ter a maior receita tributária, e não se tem. Eu quero discutir, são os convênios de cooperação técnica, eu quero discutir, são as ações de fomento, como por exemplo, eu te disse uma delas aqui, criar a zona livre de tributos municipais e taxas para startups. Quando a economia está girando, mesmo que não caia no cofre do tributo, está gerando emprego. O trabalhador recebe na mão esquerda e passa para a mão direita. É o supermercado, é a conta de luz, é a conta de água, e aquilo faz a economia girar. O governo Lula, vou dar um exemplo aqui, ele foi exitoso na economia por quê? Porque distribuiu renda, distribuiu crédito, microcrédito para o trabalhador, aos micronegócios. E nós estamos mostrando como vamos fazer. O mercado municipal é um exemplo claro disso, que vai dar fomento à economia, a startup, o circuito de feiras, o circuito gastronômico, o circuito cultural que nós vamos fazer. Nós vamos trazer turistas para cá, vamos tornar nossa cidade atrativa. São formas de gerar renda e de fazer a cidade sair do patamar de dependência das transferências tributárias federais e estaduais. Fundo de participação de município. O município não pode ficar dependendo só disso. Em cima disso que você falou agora no final, de cultura, de turismo, Santa Luzia talvez seja a cidade histórica de Minas Gerais que menos recebe turista por ano. Que menos usa o seu potencial. Deixa eu concluir minha pergunta, aí você fica à vontade para poder responder, até para a gente poder começar a contar o tempo. Talvez seja a cidade que menos recebe turistas dentre as co-irmãs, principalmente cidades, não vou nem falar de Ouro Preto, Tiradentes, mas Sabará, por exemplo, está aqui do lado. E é um celeiro de grandes artistas. A despeito de termos tido um aumento no ICMS do patrimônio cultural esse ano, o que é preciso ser feito para que, de uma vez por todas, cultura e turismo passem a ser vistos pela gestão pública como um fator gerador de riqueza, não só para os produtores culturais, mas para o município como um todo? Lobotomia no atual prefeito e colocar outro prefeito. Porque isso aí não adianta. Lobotomia, meter uma faca aqui, tirar o cérebro dele e colocar outro lugar, porque ele não acredita que a cultura gera emprego, gera renda, gera riqueza. Eu tenho convencimento, todo mundo sabe disso. Nós estamos perdendo R$1.400.000 da Lei Aldir Blanc, que era para ser distribuído para os agentes culturais. E está se perdendo. Por quê? Por causa de preguiça do atual prefeito. Comigo é diferente. Eu vejo o potencial que essa cidade tem e nós vamos explorá-lo. E esse potencial vai ficar aqui. Uma feirinha da Savassi tem um potencial turístico astronômico. Nós vamos investir nela e vamos receber da melhor forma possível. Como? Através da geração de emprego e renda e dos tributos. E da convivência harmônica que vai se estabelecer nessa cidade. É possível fazer. Gente, essa cidade é rica, essa cidade não quebra. O que falta nela é gestão. E essa gestão passa pela cultura, passa pelo turismo, e por isso que nós vamos descentralizar a administração. Eu quero que tenha uma certa competição entre os meus gestores regionais. Quem vai produzir mais eventos, quem vai conseguir ter mais êxito em fazer essa cidade voltar a estar viva. Cidade é um corpo vivo, ela viceja, ela precisa de movimento, ela precisa de alimento, ela precisa de água, ela precisa de cultura. É igual a música do Titãs, né? Você tem fome de quê? Você precisa de quê?
Olha, dá 10 horas da noite, essa cidade parece um cemitério, morreu. Nós vamos criar no planejamento urbanístico nosso plano diretor, as áreas livres para que possa o empreendedor, a área própria para alimentação, área própria para bares, área própria para edificações, área própria para padaria. Nós vamos fazer isso, a cidade planejada, porque 30 mil novas famílias vieram para cá nos últimos 5 anos. Autorizaram a torta e direita a empreendimentos habitacionais, mas não deu infraestrutura para isso. Denilson, você foi um dos agentes políticos que mais combateu a proposta da prefeitura de entabular uma PPP, uma parceria público-privada, para o gerenciamento da iluminação pública da cidade. Essa proposta acabou travada na Câmara, o Executivo recuou disso em fevereiro. Numa gestão de Denilson Martins, como que vai ser feita esse trabalho de gerenciamento, de manutenção e de modernização do Parque Iluminotécnico de Santa Luzia? Primeiramente, o primeiro passo que tem que ser dado é a redução dessa alíquota. Hoje, 1/4 do consumo é destinado à iluminação pública. Isso é injusto, isso é desumano e, dentro do ponto de vista econômico, ele não procede. Então, nós vamos colocar um patamar de isenção, vamos ter um patamar econômico, um patamar fixo. Nós não vamos colocar percentual. Isso é uma vergonha. Hoje nós temos 40 milhões de reais no caixa da iluminação pública e não é utilizado, porque ele é vinculado. 1/3 desse valor, através de desvinculação de receita da União, se pratica na desvinculação de receita do município. O prefeito se serve dele. 1/3. Então, para ele está na zona de conforto, que é esse 1/3. Eu não vou ficar na zona de conforto. Primeiro, eu vou fazer justiça social. Reduz o valor da taxa e vamos contratar a empresa da forma convencional para prestar um serviço de eficiência energética na cidade. Gastar menos, iluminar mais e agregar outros serviços, como, por exemplo, câmeras, como, por exemplo, medidores de velocidade, como, por exemplo, microfones, alto-falantes, para que a gente possa ter um contato em tempo real com aquela comunidade. É possível fazer isso. A cidade inteligente, através das luminárias de iluminação pública. Um serviço anexo. É possível. A tecnologia está aí para isso. Eu quero que Santa Luzia se torne uma cidade inteligente, uma cidade tecnológica, que valoriza a inovação. Então nós vamos fazer isso. E é possível. Nós provamos, enquanto o prefeito com a proposta dele ia custar 119 milhões, com a minha proposta de eficiência reduz pela metade o valor da iluminação pública, nós iríamos fazer a mesma engenharia com 38 milhões de reais, 1/3 do valor, sem endividar o município por 20 anos. Eu vou fazer isso, eu sei fazer isso, posso fazer isso e vamos fazer. Vai tornar Santa Luzia a cidade eficiente, a cidade mais iluminada da região metropolitana. E com isso, vamos coibir assaltos, estupros e crimes de toda sorte. Denilson, a Prefeitura assinou, no começo desse ano, um contrato com a Copasa renovando a concessão pública de abastecimento de água e saneamento básico por mais 30 anos. Poucos meses depois, recentemente, a cidade passou por uma crise de abastecimento gigantesca, com praticamente todos os bairros ficando sem água, em alguns lugares até mais de uma semana sem água. Além disso, tramitam na Justiça várias ações propostas pelo Ministério Público contra a Copasa por falhas na prestação do serviço de saneamento básico aqui na cidade. Destaque, por exemplo, para Pinhões e Bom Destino, provando que o serviço é deficitário. Como a Prefeitura tem que agir para poder resolver esse problema? Como que vai ser a sua atuação na sua gestão para poder resolver esse acordo feito com a Copasa, esse contrato feito com a Copasa? Primeiramente, eu quero deixar bem claro que desde o primeiro momento que essa proposta foi colocada, nós nos colocamos contrários a ela. Por quê? A Copasa está em Santa Luzia desde 1976 e é renovada a cada 20 anos com o prefeito. É interessante a população entender que o serviço público de saneamento, de fornecimento de água tratada e esgoto é do município, o interesse local, que ele terceiriza através da Copasa. A Copasa é uma mera prestadora de serviço, portanto é responsabilidade dele sim. Nós entendemos que o prefeito fez isso a toque de caixa, não olhou as medidas mitigatórias, compensatórias da atividade da Copasa, não se pautou para um prazo, para um cronograma para a retirada de todo o esgoto do Rio das Velhas,
também dos nossos mananciais, dos nossos córregos, rios. Não foi feito isso. Nesse planejamento não constou. Constou apenas o repasse de 19 milhões para a prefeitura. Talvez é por isso que o prefeito assinou tão rápido. Então nós vamos rever esse contrato. Já vou fazer aqui de imediato um chamamento público para início dos estudos de implantação do serviço autônomo de água e esgoto, um SAI, uma vez que nós somos beneficiados por um grande manancial de recursos hídricos que temos em Santa Luzia, Ribeirão da Mata, Taquaraçu de Baixo e tantos outros, não é verdade? Firmeza. Nós estamos aqui ao lado da APA Cássio de Lagoa Santa. Então nós somos beneficiados. Por que não temos esse potencial explorado? Vamos ficar na mão da Copasa até quando? Mas isso são outras coisas que nós vamos fazer de forma paralela. Mas de cara eu vou exercer o papel de império que o município tem de cobrar do contratado, que é a Copasa, o cumprimento do que está estabelecido no contrato. Cada cláusula dela. E se não cumprir, multa e rescisão. É assim que a gente tem que fazer. Belo Horizonte faz o mesmo. Por que lá não falta água? Porque o prefeito de lá sabe executar, tem um jurídico forte. Agora aqui é complacência. Eu não vou ser complacente com a Copasa, assim como eu não vou ser complacente com todo aquele que faz sofrimento no nosso povo. Nós vamos dar mais um tempo, para um rápido intervalo, e já voltamos com a série de entrevistas do Observatório Luziense e da revista Mercado com o candidato a prefeito de Santa Luzia, Denilson Martins. Já voltamos. Qual o tamanho da sua fome? Que tal um hambúrguer suculento, equilibrado e com um toque agridoce? Peça o nosso Chevette por R$ 22,90. Ou por R$ 24,90, peça um clássico, nosso Fuscão Preto. Peça também o sanduíche completo para acabar com sua fome. Nosso Opala por R$ 27,90. E para quem tem uma fome gigante, peça uma das opções da família Kombi por a partir de R$ 27,90. Dan Fine Burger. Do tamanho da sua fome. Atendimento pelo delivery, iFood e pelo nosso WhatsApp 98484-7209. Atendemos também na loja física, na Avenida Joaquim Rodrigues da Rocha, 240, Conjunto Cristina. Animalia Clínica Veterinária. A primeira clínica veterinária 24 horas de Santa Luzia. Cuidado e profissionalismo de uma equipe de prontidão para qualquer necessidade do seu animalzinho. Serviço de banho e tosa para o seu pet ficar lindo, limpo e cheiroso. Linha completa de brinquedos, acessórios, medicamentos, vacinas, rações e petiscos. Temos também um centro cirúrgico completo. Entre em contato pelo nosso telefone 3642-2906, Rua Direita 253, Centro Histórico, Santa Luzia. Estamos de volta para o terceiro e último bloco na entrevista com o candidato a prefeito de Santa Luzia pelos Republicanos, Denilson Martins, aqui na série da revista Mercado do Observatório Luziense. Denilson, por muitos anos, o modelo escolhido pelas gestões de Santa Luzia para o gerenciamento da saúde foi entregar para uma OSS. Talvez todas elas hoje respondendo a ações também propostas pelo Ministério Público por dano ao erário. A gente não tem mais hoje uma OSS administrando a saúde, mas vemos que alguns problemas vêm se sucedendo. Como que vai ser essa gestão na sua administração? Dani, nós temos profissionais de saúde talentosos na nossa cidade, que prestaram relevantes serviços ao nosso povo e hoje prestam relevantes serviços a Belo Horizonte, a Contagem e Betim. Nós vamos poder utilizar dessa mão de obra, sim, para tocar a saúde municipal, diretamente. Um dos princípios norteadores do SUS é o princípio da universalidade, tem que atender a todos. Atende primeiro, pergunta CPF depois. Nós vamos utilizar isso aqui. Mas o mais importante que eu vou fazer em Santa Luzia é o que já deveria ter sido feito nos últimos 20 anos e não foi feito, que é criar um grande consórcio municipal de saúde, esse consórcio vinculado com o governo do estado, para que possamos criar o grande, o sonhado hospital regional para a nossa cidade. Hospital referência para média e alta complexidade. É isso que falta. E eu digo até onde vai ser esse hospital. Vai ser no São Benedito, onde está 2/3 da nossa grande demanda e que acaba obstruindo o atendimento em Belo Horizonte. Estamos numa situação deplorável para média e alta complexidade. Vou dar o exemplo aqui da nossa grande guerreira Alice de Ávila. Tem um mês que está internada no PA do São Benedito, esperando uma vaga em Belo Horizonte. Mas não atende por quê? Porque a prioridade de Belo Horizonte é onde tem convênio. E nós não temos convênio de cooperação técnica com Belo Horizonte. Nós vamos restabelecer esse convênio com a Central de Leitos, vamos ter o nosso hospital regional e vamos poder atender na plenitude as demandas que a nossa população de Santa Luzia tanto requer. Quem vai fazer isso é a nossa administração, porque os outros tiveram compromissos espúrios com OSs, que hoje são objetos de processos, ou foram omissos,
na tomada de providência desse serviço, que é o mais essencial que nós temos aqui, que é a saúde. Quando se fala em educação, normalmente gestores gostam de falar que vão construir escolas ou reformar escolas, ampliar salas de aula. Sempre se fala num investimento muito físico, de material na educação. Pouco se fala em qualidade de ensino. Como que a sua gestão pensa nessa área para que os alunos da rede municipal saiam, terminem o ensino fundamental e entrem, na nossa época era segundo grau, né? Hoje é ensino médio, entrem no ensino médio já começando a estar preparados para depois encarar um Enem? Verdade. Primeiro, a mudança de concepção. Aqui em Santa Luzia tem uma visão equivocada de que a rede estadual não faz parte do compromisso do município. Lé do engano. São alunos adolescentes que moram onde? Em Santa Luzia. Então é interesse nosso. A nossa administração será sempre integrada. A nossa visão é da integração. Outra, não há, infelizmente, Dani, eu vou até utilizar aqui do seu espaço para fazer uma denúncia e as autoridades que tomam providência. Santa Luzia não paga o piso salarial nacional. O maior incentivo para que você possa ter eficiência e qualidade no ensino é valorizar o seu servidor. Aqui não se paga, não se pratica o piso salarial nacional. E não se paga também os 10% de apoio à docência, os 10%. Ou seja, um município que arrecada muito, que está a menos de 30% de gasto com folha de pagamento, mas não paga o que é devido. Então, eu acho que é uma grande forma de incentivar a qualidade é valorizar o operador. E vou aqui, mais uma vez, falar, lamentavelmente, aproveitaram-se demais para autorizar empreendimentos habitacionais, mas esqueceram que junto com esses empreendimentos vêm as famílias. E essas famílias têm filhos. E esses filhos vão para onde? Vão para o MEI, vão para a escola de ensino fundamental e não construíram um mês na quantidade necessária. Não construíram, não apoiaram convênios com creches particulares. Então essas crianças estão fora da aula, fora da sala, fora da creche. Nós vamos criar, sim, 10 um mês, Baronesa. Sabe por quê? O local onde mais se aprovou empreendimento habitacional. Por isso que é a maior carência de um mês. Bairro São Cosme, bairro Bom Destino, bairro Conjunto Cristina, bairro Palmital, bairro Duquesa. É onde faz falta, onde mais dói. Nós vamos fazer. Você falou da questão dos empreendimentos imobiliários. Depois de muito tempo, Santa Luzia passou a ter uma legislação um pouco mais rígida de uso e ocupação do solo, principalmente com a aprovação da lei que prevê o estudo de impacto de vizinhança dentro do município, o WAVE. Por outro lado, essas legislações têm sofrido uma série de ataques por parte de entidades de classe ligadas à indústria, ao comércio, alegando que isso inviabiliza muito a atividade desses empreendimentos em Santa Luzia e, em contrapartida, isso diminui a possibilidade de se aumentar o número de empregos. Como que a Prefeitura tem que lidar, mais uma vez, com esse dilema de atrair novos empreendimentos para Santa Luzia, manter os que já estão aqui sustentáveis, mas cobrar as devidas contrapartidas para todo o impacto urbanístico, social e ambiental que esses empreendimentos causam ao município? Acho que faltou racionalidade e honestidade, transparência de quem esteve à frente da gestão, porque sabia que isso ia explodir um dia. Concedeu-se licença, sem infraestrutura, sem compensação, e que tem uma legislação muito mais severa, e foi aprovando. Nós vamos que, em alguns momentos, vão ter que flexibilizá-lo para avançar nessa meta de geração de emprego, de renda, de equalização, e, por outro, nós vamos estabelecê-la, no ponto de vista de controle. Nós não temos fiscal ambiental em Santa Luzia. Tem que fazer concurso para isso. Quem tem poder de polícia e fiscalização é o poder público e o faz através de seus agentes. Hoje não se tem. Aí você vai terceirizar esse compromisso do EIVE ser feito pelo próprio interessado? Isso é um absurdo. Fica caro e não tem eficiência garantida nisso. Nós vamos assumir, enquanto poder público, esta capacidade de realizar esses estudos, esses impactos e poder flexibilizar onde precisa ser flexibilizado por força de lei. Vamos criar, vamos planejar, vamos programar isso e vamos endurecer onde precisa. É o que eu disse no começo da nossa conversa aqui hoje. Vamos fazer uma cidade planejada. 70% da nossa cidade ainda não está ocupada, ela é rural. Mas
fizeram expansão em cima disso, não reconheceram esse potencial que nós temos. Então nós vamos redirecionar, vamos rediscutir isso aí. Tudo dentro da lei, nada por decreto. Fora da lei não tem salvação. Eu sou terminantemente contra a forma que está se exigindo o EIV. Ele desestimula, sim, a atividade econômica, ele joga um ônus muito pesado no empresário e esse empresário acaba vivendo na clandestinidade. E isso acaba prejudicando a efetividade daquela atividade econômica dele. Ele fica no meio caminho, né? No meia boca. Ele não quer crescer porque está irregular, não pode crescer. E também não se sente na liberdade de poder ampliar. Nós vamos ajudar. Volto a dizer, a prefeitura tem que ser parceira e não necessariamente fiscalizadora. Talvez de todas as reclamações que os luzienses fazem ao observatório, essa seja a maior, diz respeito ao transporte público. E Santa Luzia tem um problema muito grave porque justamente aquele transporte público que é mais usado pela população, que é o transporte intermunicipal, ele é fruto de uma concessão do Estado, não do município. Mas ainda assim, o transporte intramunicipal tem problemas. Como que uma gestão deve atuar para poder resolver o problema que é dela, exclusivamente dela, que é o do transporte intramunicipal, os nossos verdinhos, mas também cobrar do governo do Estado, uma atuação mais rígida, mais dura, com relação ao transporte intermunicipal? Política se faz com relacionamentos e vamos exercê-lo da melhor forma possível, com o governo do Estado e com as demais cidades circunvizinhas. Nós vamos criar aqui a Câmara de Compensação e Integração Tarifária. Nós vamos custear percentual do custo do gerenciamento operacional. O que é isso, Denis Martins? Hoje, as passagens é que mantém o serviço funcionando. Nós vamos, além das passagens, colocar recursos do nosso orçamento para diminuir o preço da passagem, manter o sistema funcionando e cobrar do empresário aquilo que a gente entende que é eficiente e que é necessário para atender a população. Vamos criar mais 3 estações de integração e em cada uma dessas estações teremos linhas circulares. Não existe linha circular em Santa Luzia. Você paga 3 passagens para rodar dentro da sua mesma cidade. Isso é um absurdo. Nessas estações de integração que integra com BH, que integra com regiões da nossa cidade, nós teremos essas linhas circulares e estará veiculando o bilhete único. Com um bilhete você vai rodar na sua cidade. Mas quem vai custear isso? Parte do orçamento. É a única forma de você ter um transporte público eficiente. Nós vamos redimensionar o tamanho dos ônibus. Tem certas regiões da nossa cidade que não cabe o ônibus convencional. Nós vamos fazer através de micro-ônibus. Se o empresário não tem interesse de fazer, vamos abrir licitação para que o faça. Vamos criar linhas alternativas, transporte alternativo, vamos legalizar o mototáxi. Nós vamos fazer em 4 anos uma revolução no transporte que a nossa cidade nunca teve. Sabe por quê? Vou dizer uma coisa que tem muita gente que está cansado de ouvir. Nós não temos um rabo preso mesmo, não. Vocês nunca vão ver Denilson Martins balançando a chavinha de ônibus junto com o empresário da cidade. O empresário é prestador de serviço, não é patrão do prefeito. Não será. Se foi no passado, não será conosco. Tenha certeza disso. Denilson, para poder terminar, a gente está na eleição de 2020, mas muitas vezes parece que a gente está no terceiro turno da eleição de 2016. A gente teve aí uma eleição no meio do caminho, uma suplementar. Independentemente do resultado dessa eleição, a gente não está aqui fazendo um exercício de futurologia, mas dentro da sua experiência de mais de 20 anos, quase 30 anos atuando na política de Santa Luzia, você acha que Santa Luzia sai pacificada dessa eleição a partir de 2021? Se eu for o prefeito, sim, que eu vou convidar o derrotado para participar. Eu não vou aqui xingar, não vou aqui espraguejar, não vou tripudiar. Eu acho que nós precisamos de um tempo de paz. Primeira coisa que eu vou fazer depois de vencer as eleições vai ser rezar um Pai Nosso e chamar todos à oração. Essa cidade precisa de oração. Essa cidade precisa de alento, de convivência harmônica. E quem é de Santa Luzia sabe do que eu estou falando. Nós não vamos fazer beligerância, não vamos promover guerra. No lugar de muros que foram estabelecidos, nós vamos derrubá-los e construir pontes. Nós precisamos de diálogo com o Zema. Nós precisamos de diálogo com a Assembleia Legislativa. Nós precisamos de diálogo com a Câmara Municipal. Eu não posso xingar o vereador, meu Deus do céu. Eu fui vereador.
É uma função de fundamental importância. Nós temos que valorizá-lo. Nós vamos chamar as autoridades da cidade, vamos chamar os conselhos, nós vamos descentralizar a administração para que nós tenhamos várias demonstrações de administrações locais. E a partir daí, nós vamos repactuar a relação do munícipe e o prefeito e a administração pública. Nós vamos ter que ter respeito a certas posições. Não dá para ficar fazendo cabo de guerra com a justiça. Ah, instala presídio, tira presídio. Não dá para ficar enganando a população, falar que tem serviço público, que o hospital foi aberto e na verdade não se abriu. Não dá para a gente viver uma fantasia e achar que passou, vai embora e deixa o passivo aqui. Não. Nós vamos repactuar. Compromisso meu de fazer um governo de paz, de um governo de concórdia, de um governo de alianças, de um governo que pensa grande. Vamos lembrar daquela cena de 21 vereadores e o prefeito da cidade indo até o governador para conseguir a obra da Avenida Brasília. Nós vamos conseguir várias dessa forma, mas eu quero chamar todo mundo. Eu quero respeitar todo mundo. Porque, Denilson Martins, você conhece, você confia, você sabe o que espera. É assim que eu quero ser. Andando pelas ruas, conversando com as pessoas, sendo prefeito companheiro, solidário. Encerramos aqui a conversa com o candidato do Republicanos à Prefeitura de Santa Luzia, Denilson Martins, que agora vai ter 2 minutos para suas considerações finais, para poder mandar o seu recado para o eleitor de Santa Luzia. Denilson, fica à vontade. Ok, agora é com você que está me vendo, que está me ouvindo. O recado é com você. Acredite que é possível fazer uma cidade diferente. Não perca a oportunidade de valorizar as políticas públicas. Política pública é a minha vida. É o que eu venho fazendo desde tenra idade, desde menino. É na associação, é na creche, é na rua, é no serviço público, é como vereador. Eu aposto nisso. Se você votar, vai ter alguém lá para administrar para você. Se você não votar, vai ter do mesmo jeito. Vote alguém que você conhece, que você confia, que você acredita nas suas propostas, que você pode participar da elaboração delas. Imagine que 4 anos pode passar rápido para alguns, mas demora muito se aquilo que está sendo feito não é bom para você. Nós não podemos perder mais oportunidades. Eu quero dizer para você que há uma linha muito tênue que separa o fracasso do sucesso. O nome dessa linha se chama oportunidade. Eu nunca tive lá como prefeito. Eu quero uma oportunidade sua. Acredite que este que está aqui falando com você pode fazer diferente. Um tempo de paz, um tempo de liberdade, um tempo de transparência. Eu quero que a imprensa dessa cidade volte a frequentar as dependências da prefeitura com a liberdade que lhes sempre foi concedida e já é deferida por força de lei. Eu quero que as administrações regionais da nossa cidade sejam um espaço vivo de atendimento ao cidadão. Eu quero que as autoridades vejam Santa Luzia com respeito, não aquele das notícias de natureza policial, de crime, de desvalorização, de desmando, de corrupção, mas daquelas notícias que valorizam o turismo, que valorizam as pessoas, que valoriza o ser humano, que valoriza a história, a cultura, a identidade de cada um. Quero fazer um governo diferente, eficiente e de bons resultados. Isso se faz porque você pode mudar, você pode participar e é nisso que eu confio, é nisso que eu acredito, na sua participação. Muito obrigado. Santa Luzia de volta aos trilhos é com Denilson Martins, número 10. Bom, terminamos aqui a entrevista da revista Mercado do Observatório Luziense com o candidato do Republicanos à Prefeitura de Santa Luzia. Denilson, mais uma vez, obrigado por nos receber, obrigado por conversar conosco. Continuem acompanhando a nossa série especial com todos os candidatos a prefeito da nossa cidade. Mandem as suas perguntas, mandem as suas sugestões, sigam o Observatório e a revista Mercado nas redes sociais e lembre-se, respeite Santa Luzia na hora de votar. Valorize o seu voto. Até a próxima.